Boa noite. Boa noite. Baseado em reportagem, Haddad acusa Bolsonaro de tentar fraudar a eleição e anuncia recurso à justiça. Ele disse que uma organização criminosa de empresários anti-PT espalha mensagens falsas pelo WhatsApp. Bolsonaro afirma que não tem controle sobre simpatizantes e que não sabe como agem. Segundo ele, apoio voluntário é algo desconhecido pelo PT, que sempre comprou consciências. O Datafolha divulga daqui a pouco pesquisa sobre governador de São Paulo. Na campanha, Dória promete ajudar prefeituras com creches. França diz que vai resolver a situação de prédios invadidos. Moro explica que não pretendeu influenciar eleitores ao divulgar parte da delação de Palocci. O juiz respondeu ao Conselho Nacional de Justiça, que foi acionado por deputados petistas. A Polícia Federal procura o presidente do PROS para executar mandado de prisão. Eurípides Júnior, que está na coligação de Haddad, é investigado por desvio de dinheiro público. O Ministério Público quer que uma fiscal do ICMS devolva mais de 40 milhões de reais. E Deli Dalva Ferrari é suspeita de acobertar empresas sonegadoras no ABC Paulista. O Jornal da Gazeta está no ar. Hoje, o candidato ao governo de São Paulo, João Dória, do PSDB, fez campanha aqui na capital. Ele visitou obras de uma escola e prometeu ajudar as prefeituras a implantar mais creches. O candidato do PSDB ao governo do estado fez campanha pela manhã no Jardim Primavera, na zona sul da capital paulista. João Dória visitou uma escola de educação infantil que começou a ser construída quando ele era prefeito de São Paulo e está quase pronta. A obra foi orçada em quase 4 milhões de reais e a unidade vai atender 200 crianças de 0 a 4 anos de idade. Dória disse que, se for eleito, vai construir 1.200 creches no estado, em parceria com as prefeituras. Em várias regiões do estado, as prefeituras não têm condições financeiras para a implementação de creches, sobretudo neste padrão, que é o padrão que nós desejamos. O governo do estado financia a obra no padrão nesta qualidade específica e a prefeitura faz a administração por nossa recomendação com organizações sociais, que é o que nós fazemos aqui em São Paulo e que funciona bem. Depois de visitar a obra, Dória comentou o apoio que recebeu do general Mourão, do PRTB, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, do PSL. Os dois se encontraram ontem no hotel em São Paulo e Mourão gravou um vídeo declarando apoio pessoal e do seu partido a Dória. Nós, do PRTB, e eu em particular, não tenho a mínima dúvida que aqui neste estado de São Paulo, João Dória é esse homem. Apesar do apoio do general ao Tucano, o candidato do PSL à presidência decidiu se manter neutro no estado. O ex-prefeito vem buscando cada vez mais se aproximar de Bolsonaro e agradeceu o apoio de Mourão. Dória comentou também o resultado da primeira pesquisa do Ibope sobre o segundo turno das eleições. Ele lidera com 52% dos votos válidos contra 48% de Márcio França, o que representa um empate técnico. O segundo turno é uma outra eleição. Nós estamos liderando essa eleição já há duas pesquisas. Hoje teremos uma terceira pesquisa e tudo indica que vamos continuar a liderar. Dória falou ainda sobre a rejeição de 32% apontada pela mesma pesquisa. Disse que ela está sendo revertida e está confiante de que será superada. Faltando poucos dias para o segundo turno, Márcio França, candidato do PSB ao governo de São Paulo, diz que tem chances de vencer e destaca que, apesar de ser desconhecido para uma parte dos eleitores, acredita numa virada, assim como aconteceu no primeiro turno. Depois de visitar alunos da Univesp em São Vicente, cidade natal de Márcio França, o candidato do PSB veio à capital para um encontro no Sindicato do Comércio Atacadista na região central. Falou por cerca de 40 minutos a empresários do setor e disse que conhecer bem como funciona a área pública é o que dá coragem para tomar as decisões necessárias. São Paulo não pode ser apenas uma passagem de vaidade. Se eu tivesse que contratar um produtor de evento, eu contrataria o Dória. Eu já fui nos eventos dele. São impecáveis. Ele é muito bom naquilo que ele faz, produção de eventos. Mas governos
públicos, não tem nada a ver com isso. Márcio França também falou sobre a pesquisa Ibope divulgada ontem, em que ele e João Dória, do PSDB, aparecem tecnicamente empatados. O candidato do PSB disse que no início da campanha aparecia apenas com 3% da intenção dos votos e que em 11 dias vai dar tempo suficiente para passar o adversário. Eu esperava que fosse uma eleição dura, eu era muito desconhecido, ainda hoje tem 15% das pessoas que não me conhecem e eu tenho certeza que com o passar do tempo as pessoas conseguem revelar no olhar quem é que tem mais sinceridade. Encaminhada na região do Mercado Municipal, Márcio França disse ainda que, se eleito, pretende resolver a situação dos prédios invadidos e de moradia irregular no centro da capital paulista. São Paulo constrói todos os anos 1 bilhão e 300 milhões. Eu me comprometi a comprar os apartamentos prontos aqui no centro da cidade, que os privados podem fazer. A gente vai comprar para tirar aquelas pessoas daquela situação que eles estão vivendo. O candidato também participou de uma entrevista em uma rádio. O candidato do PT à presidência da República acusou hoje o adversário de tentar fraudar a eleição, baseado em reportagem da Folha de São Paulo. Haddad pede que a justiça apure a denúncia do jornal, que afirmou que empresários financiaram ações na internet para orientar o voto em favor de Jair Bolsonaro. O petista faz campanha em São Paulo. De manhã, Fernando Haddad se encontrou com juristas que lançaram um manifesto pela continuidade da democracia, com 1.500 assinaturas. Participaram do ato de apoio a Haddad o ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, José Carlos Dias. O secretário de Direitos Humanos, também da gestão do Tucano, Paulo Sérgio Pinheiro, e Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que foi advogado do presidente Michel Temer. Durante o evento, o grupo defendeu recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para apurar denúncia divulgada hoje de que empresas estariam investindo na internet em favor do candidato do PSL. Segundo o jornal Folha de São Paulo, sem declarar à Justiça Eleitoral e de forma anônima, empresários que apoiam Jair Bolsonaro financiaram, ao custo de milhões de reais, o disparo em massa de centenas de milhares de mensagens no WhatsApp contra o candidato do PT. Pela lei, as empresas são proibidas de doar para campanhas. Uma grande operação, de acordo com o jornal, estaria sendo programada para a última semana antes da votação em segundo turno. Durante a entrevista, Fernando Haddad disse que a campanha dele e o partido estão acionando a Polícia Federal para que abra um inquérito para investigar o caso e também a Justiça para pedir providências para o que o candidato chamou de tentativa de fraude eleitoral. Houve a montagem de uma organização criminosa de empresários que, via Caixa 2, promoveram essa campanha de difamação, tentando fraudar o primeiro turno. Em qualquer lugar do mundo, isso seria um escândalo de proporções avassaladoras. Poderia ensejar até a impugnação da candidatura com a chamada do terceiro colocado para disputar o segundo turno. Haddad disse que pretende alertar também a missão internacional enviada pela OEA de observadores da eleição. O petista alega que tem indícios de que Bolsonaro teria pedido ajuda financeira clandestina durante jantares com empresários. Segundo testemunhas, o pedido foi feito de recursos para o WhatsApp. Ele não queria ajuda financeira contabilizada, que o desejo dele era o financiamento dessas mensagens. Não sei o tipo de acordo que ele fez para receber esse recurso. Em resposta, Bolsonaro disse que não tem controle sobre esses empresários simpáticos à campanha dele. Ele ironizou o PT dizendo que o partido desconhece apoio voluntário. No fim da tarde, afirmou que não vai participar de debates no segundo turno. A primeira resposta de Bolsonaro foi dada ao site antagonista. Abre aspas. Eu não tenho controle se tem empresário simpático a mim fazendo isso. Eu sei que fere a legislação, mas eu não tenho controle, não tenho como saber e tomar providência. O candidato diz ainda que pode ser gente até ligada à esquerda que diz que está com ele para tentar complicar a vida dele, denunciando por abuso de poder econômico. No Twitter, disse ainda que o apoio voluntário é algo que o PT desconhece e não aceita. O candidato escreveu ainda que o partido sempre fez política comprando consciências. Lembra que um ex-filiado do PSOL que apoia Haddad no segundo turno tentou assassiná-lo
numa referência a Adélio Bispo de Oliveira, autor do ataque contra o presidenciável no mês passado, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Adélio foi filiado ao PSOL e finaliza dizendo que ele é uma ameaça aos maiores corruptos da história do Brasil e que vai resgatar o nosso país. O filho de Bolsonaro ironizou a Folha, a quem chamou de foice de São Paulo. No post, diz que o jornal, junto com a petralhada, não se cansa de contar meias-verdades ou mentiras descontextualizadas. Diz que o desespero de ambos é justificável porque vão perder a boquinha que o partido mais corrupto do Brasil bancou ao longo de seu tempo no poder. Hoje, o candidato do PSL não teve agenda pública. Ele recebeu a visita da equipe médica do Hospital Albert Einstein. Os médicos deixaram a casa do candidato sem falar com a imprensa. Em nota, eles disseram que Bolsonaro foi submetido a uma avaliação médica multiprofissional, de exames de imagem e laboratoriais, e que se mostraram estáveis. No entanto, informaram que o presidenciável ainda precisa de suporte nutricional e também de fisioterapia. Numa segunda nota atualizada, os médicos disseram ainda que a colostomia, que é aquela bolsa ligada ao corpo do candidato Bolsonaro, permanece como um fator limitante relativo. Já sobre a participação de debates, os médicos disseram que o comparecimento de Bolsonaro depende do próprio candidato, que do ponto de vista clínico ele está liberado. A TV Globo, Jair Bolsonaro afirmou que não vai a debates neste segundo turno. De acordo com o presidenciável, falar por 2 ou 3 horas poderia trazer uma consequência péssima para a sua saúde. Haddad tem cobrado a participação dele nos embates. Esta semana, no Twitter, Bolsonaro disse que quem conversa com poste é bêbado, numa referência de que o petista foi indicado por Lula. O PT entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra o candidato Bolsonaro e empresários por propaganda ilegal. O partido pede ainda que o WhatsApp apresente em 24 horas um plano de contingência capaz de suspender o disparo em massa de mensagens que seriam ofensivas a Haddad. O PT quer que, no fim desse processo, a Justiça declare a inelegibilidade de Bolsonaro. O PDT disse que vai entrar com uma ação na Justiça Eleitoral para anular a eleição. No primeiro turno, o partido lançou o candidato Ciro Gomes, que terminou a disputa em terceiro lugar. Luciano Hang, dono da Avan, empresa do setor varejista, citada na reportagem da Folha de São Paulo, afirmou que vai processar o jornal. Hang disse que a notícia é falsa e que não há nenhum contrato ou pagamento para impulsionamento de conteúdo no WhatsApp, tampouco qualquer ato ilegal. Ele disse ainda que jamais houve doação não declarada. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. O PT tem tentado de todas as formas passar a perna no povo brasileiro, né? Lançou a candidatura de Lula quando Lula era inelegível, sob o slogan, que eu quero lembrar aqui: eleição sem Lula é fraude. Então a eleição já é uma fraude, porque o Lula não está participando dela, ou melhor, está através do seu poste, do seu pré-poste, do seu porta-voz, do seu boneco de ventríloco, Fernando Haddad. Pois é, agora o PT se junta ao PDT, que teve uma participação ridícula no primeiro turno e que não tem nada a ver com esse episódio ao qual a Folha deu um destaque, né? Um destaque da primeira página. Pois é, e o PDT quer anular os 49, quase 50 milhões de votos que o candidato do PSL teve no primeiro turno. Esses eleitores já estão sendo desqualificados a toda hora como fascistas, neonazistas, como cegos, coisa que, por exemplo, Ulisses Guimarães não fez quando foi humilhado na eleição de 89, que foi ganha pelo Collor no segundo turno contra o Lula, né? Pois é, é mais uma tentativa de burlar o processo eleitoral e usando para isso a desqualificação do eleitor e agora uma espécie de pedido para que a justiça o considere incapaz de votar. De certa forma, esses juristas, né,
Não, são advogados granfinos, advogados de criminosos de alto coturno que lutam para mantê-los fora da cadeia dentro da velha impunidade geral. O que acontece, você fique ciente disso, é que o povo encheu o saco do PT, do PDT e manifestou isso votando. E não pode ter o seu voto cassado como se nós vivêssemos na ditadura que eles anunciam, se caso o vencedor vencer mesmo, né? Pelo menos o candidato apontado como vencedor. Isso aí me dá náusea, me dá ânsia de vômito, sinceramente. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Até. Foi divulgada agora há pouco mais uma pesquisa Datafolha para a sucessão ao governo de São Paulo. O candidato João Dória, do PSDB, aparece em primeiro com 53% dos votos válidos. Márcio França, do PSB, tem 47%. Mais detalhes dessa pesquisa Datafolha daqui a pouquinho nesta edição do Jornal da Gazeta. Eurípides Júnior, presidente do Partido Republicano da Ordem Social, é procurado pela polícia acusado de desviar mais de 2 milhões de reais em recursos públicos. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça Federal e é considerado foragido. O PROS integra a coligação do candidato à presidência Fernando Haddad, do PT. Eurípides Júnior, dirigente nacional do PROS, é um dos alvos da Operação Partialis, que em latim significa parceria. A ação, deflagrada hoje pela Polícia Federal, apura um suposto esquema que desviou mais de 2 milhões de reais em contratos para a compra de gases medicinais em Marabá, Altamira, ambas no interior paraense e também no Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados judiciais, sendo 8 de prisão. A operação é um desdobramento da investigação que mira em fraudes em licitações feitas pela Prefeitura de Marabá. A defesa de Eurípides Júnior afirma que não existe qualquer envolvimento do partido ou de seu presidente em atos ilícitos e que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos, além de declarar não ter qualquer relação de ambos com a Prefeitura de Marabá. O ex-secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Murad, foi preso hoje em outra operação contra desvios de dinheiro público. Ele é cunhado da ex-governadora Rosiana Sarney, do MDB. Ricardo Murad se entregou à Polícia Federal depois de ter o mandado de prisão temporária expedido contra ele, por suspeita de desvios de recursos públicos do Maranhão. As investigações apuram um desfalque de cerca de 2 milhões de reais destinados para a saúde entre 2011 e 2013. A quantia foi desviada para uma empresa do município de Imperatriz. Segundo a polícia, também há registros de pagamentos realizados a blogueiros, sem apontar as circunstâncias dessas operações. Ao todo, foram 28 mandados judiciais a serem cumpridos pelo Estado. Murad foi secretário da Saúde entre 2009 e 2010 e também entre 2011 e 2014, durante o 4º mandato de Rosiane Sarney no governo do Maranhão. A Justiça negou hoje mais um recurso da defesa do ex-deputado federal Eduardo Cunha, preso desde 2016. Os advogados de Cunha tentavam reverter a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de em junho deste ano, que não aceitou julgar o recurso de embargos infringentes contra a condenação de Cunha em segunda instância na Lava Jato. A tentativa era fazer prevalecer um resultado um pouco mais favorável ao réu. Eduardo Cunha foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele é acusado de ter recebido mais de $1,5 milhão em propina para negociar a exploração de um campo de petróleo em Benim, na África, pela Petrobras. A defesa ainda não pôde recorrer novamente. Em resposta ao Conselho Nacional de Justiça, que foi acionado por deputados petistas, o juiz Sérgio Moro deu explicações sobre a divulgação do depoimento de Antônio Palocci. Moro afirmou que não inventou informações e nem teve intenção de influenciar as eleições. Parte da delação do ex-ministro foi divulgada por Moro no dia 1º de outubro. Nela, Palocci incriminou Lula e Dilma Rousseff e revelou um esquema de arrecadação de propinas na Petrobras depois da descoberta do pré-sal. Ele falou, olha, eu chamei vocês aqui porque o pré-sal é o passaporte do Brasil para o futuro, é o que vai nos dar
combustível para um projeto político de longo prazo no Brasil. Ele vai pagar as contas nacionais, vai ser o grande financiador das contas nacionais, dos grandes projetos do Brasil. E eu quero que o Gabriel faça as sondas pensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palocci está aqui, Gabriel, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos para que eles tenham total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financie a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. Sérgio Moro disse que não pode interromper seus trabalhos porque uma eleição está em curso. Afirmou que tirar o sigilo de parte da delação era necessário no caso de uma condenação. O juiz Moro afirmou ainda que retardar a publicidade do depoimento para depois do período eleitoral poderia ser considerado tão inapropriado como sua divulgação no período anterior. Antônio Palocci está preso desde setembro de 2016, condenado a 12 anos e 2 meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele negociou propinas para a Odebrecht, que foi beneficiada em contratos com a Petrobras. O presidente Michel Temer reuniu hoje a equipe política do Planalto para discutir o relatório da Polícia Federal, que pediu o indiciamento dele e de outras 10 pessoas no chamado inquérito dos portos. Foram chamados para discutir o relatório os ministros Carlos Marum, da Secretaria de Governo, e Torquato Jardim, da Justiça, além do marqueteiro Elcinho Mouco e o advogado do presidente, Brian Alves Prado. A principal preocupação do presidente é com o andamento da investigação na Procuradoria-Geral da República. Na terça-feira, a Polícia Federal indiciou Michel Temer e mais 10 pessoas pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa na investigação sobre o favorecimento do grupo político dele a empresas do setor portuário durante a edição de um decreto em maio de 2017. Os investigadores alegam que desde os anos 90, Michel Temer é favorecido por um esquema criminoso que repassava propina ao grupo em troca de privilégios no setor público. Entre os indiciados estão o ex-deputado federal Rodrigo da Rocha Loures, conhecido como Homem da Mala, o coronel reformado da Polícia Militar João Batista Lima Filho e a esposa dele, Maria Rita Fratesi, além da própria filha do presidente, Maristela Temer. Ela é acusada de ter a reforma de uma casa no bairro de Pinheiros, em São Paulo, paga com dinheiro de propina. O coronel Lima Filho, amigo de Temer, é acusado de arrecadar dinheiro entre as empresas portuárias e de administrar os quase 6 milhões de reais em propina pagos ao presidente em mais de 20 anos, segundo a Polícia Federal. A apuração policial também diz que 2 empresas do coronel Lima Filho fecharam contratos milionários com outras, mesmo sem nenhum funcionário registrado. Para o delegado do caso, a suspeita é a de que essas empresas, com capital de apenas R$ 500, foram usadas para a lavagem de dinheiro ilícito do esquema. No pedido de anulação protocolado ontem pela defesa de Temer no Supremo, os advogados alegam que o ato da Polícia Federal é ilegal, já que a corporação não teria competência para indiciar quem tem foro privilegiado, como é o caso de um presidente da República. A defesa também afirma que Temer não praticou nenhum dos delitos apontados pela polícia e que, seguramente, não há elementos suficientes para justificar a conclusão que consta no inquérito. Na visão dos advogados de Temer, o indiciamento provoca deletéria repercussão na honrabilidade do presidente da República, com reflexos na estabilidade da nação. Temer veio para São Paulo hoje para se reunir também com seus advogados com o objetivo de discutir esse indiciamento dele e da filha. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reuniu hoje em Brasília com procuradores eleitorais e os advogados das campanhas de Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, para discutir a atuação do Ministério Público na disputa eleitoral. No encontro, Dodge afirmou que a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais não convém à democracia nem ao eleitor. O ministro do Supremo, Edson Fachin, que também participou da reunião, pediu que as campanhas sigam as regras do jogo eleitoral e que joguem limpo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a suja batalha eleitoral nas redes sociais. Antes do início da campanha de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral trombeteou a notícia
de que não toleraria o uso das redes sociais para a difusão de notícias falsas. Presidente do tribunal na época, o ministro Luiz Fux chegou a dizer que seriam expurgados do processo eleitoral candidatos que jogassem sujo na internet. Hoje, verifica-se que a ameaça do ministro era ela própria uma notícia falsa. A Justiça Eleitoral não conseguiu coibir nem mesmo a difusão de falácias sobre supostas violações de urnas eletrônicas. O TSE e seus ministros limitaram-se a emitir declarações protocolares sobre a segurança do processo eletrônico de votação, nem sinal de punições. O próprio Jair Bolsonaro chamou de fraude a votação que resultou no segundo turno e ficou por isso mesmo. Sem controle, a lama escorre livremente pelos visores dos celulares e tablets na forma de desinformação, mistificação e notícias falsas. O lodo vem da esquerda e da direita, mas Jair Bolsonaro prevalece na quantidade. Notícia da Folha de São Paulo ajuda a entender o fenômeno. Empresários compram ilegalmente pacotes de mensagens anti-PT difundidas via WhatsApp. Isso é crime, deveria ser punido, mas a guerra suja nas redes sociais e no WhatsApp revela a existência de um fake TSE. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB, sobre o segundo turno das eleições. O Ministério Público de São Paulo protocolou ação de improbidade administrativa contra a mulher conhecida como a Rainha dos Fiscais. Segundo o Ministério, a ex-servidora estadual Ideli Dalva Ferrari movimentou mais de 10 milhões de reais sem comprovar a origem do dinheiro. Ideli Dalva Ferrari era responsável pela fiscalização de empresas da região do ABC Paulista. Segundo a promotoria, algumas dessas empresas sonegavam o pagamento de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, com o conhecimento de Ideli. Após a quebra do sigilo bancário e fiscal da Rainha dos Fiscais, como ficou conhecida, a promotoria descobriu que Ideli, a mãe e a filha movimentaram entre 2010 e 2015 10 milhões de reais em conta corrente sem comprovar a origem do dinheiro. Além disso, segundo o MP, o trio teria comprado 44 imóveis também sem comprovação. O Ministério Público considera que o patrimônio da ex-servidora é incompatível com o salário que recebia como funcionária pública, de R$13 mil. Hoje, Ideli está aposentada. Além da cassação do benefício, o MP também pede o sequestro dos bens dela, da filha e do espólio da mãe que morreu no ano passado. O valor total que seria devolvido aos cofres públicos, mais a multa estipulada pelo MP, soma R$42 milhões. Ela, como servidora pública, tem o dever de probidade, ela tem o dever de andar de acordo com a lei, ela tem o dever de ter um patrimônio de acordo com a renda que ela tem. Isso é obrigação constitucional de todo servidor público e ela não cumpria. O 13º salário deve injetar 211 bilhões e 200 milhões de reais em circulação até dezembro, o que representa 3% do produto interno bruto. De acordo com o DIEESE, 84 milhões e 500 mil brasileiros vão receber esse dinheiro extra, que teve um acréscimo de 2,8% sobre o ano passado. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Como sempre, esse dinheiro dá um fôlego extra para o pagamento de dívidas, para o consumo, colabora para um aumento de atividade. Só que o impacto é moderado pela condição ainda desfavorável da economia, especialmente no que se refere ao mercado de trabalho. Se o emprego formal tivesse apresentado uma reação mais consistente, a injeção de recursos seria muito maior. Com desemprego, endividamento e inadimplência elevados, esse dinheiro fará diferença, mas não muito do ponto de vista de atividade. Tanto que o comércio está contando com expansão das vendas em torno de uns 3% no Natal, o que é bem menos que se esperava no começo do ano. E isso apesar de alguns sinais mais positivos que tivemos nos últimos dias, como a prévia do PIB, calculada pelo Banco Central, referente a agosto, e o próprio avanço das vendas no mês. São dados que projetam um desempenho melhor da economia nesse segundo semestre, que pode até trazer alguma surpresa melhor se as eleições garantirem um ambiente de maior confiança. Vai depender muito da postura que o presidente eleito tiver
depois do segundo turno, das propostas que apresentar para a área econômica. Se for um programa viável, que estabeleça perspectivas de ajuste mais consistente das contas públicas, com retomada de investimentos em infraestrutura, a confiança pode aumentar, o que é importante para a economia avançar. Agora, não dá para perder tempo, deixar tudo para o começo de 2019 ou propor medidas de difícil implementação. As dificuldades que o país vem enfrentando aumentam a cobrança da sociedade e o risco de uma virada no humor do mercado, que só tornaria o cenário mais difícil. Uma boa noite. Uma semana após a suspensão temporária da emissão de nacionalidade portuguesa em São Paulo, muita gente ainda está sendo pega de surpresa. O repórter Luciano Penteado está no Consulado de Portugal aqui na capital e tem os detalhes. Boa noite, Luciano. Estela, a emissão da nacionalidade portuguesa está suspensa aqui em São Paulo até o próximo dia 2 de janeiro. Esta medida, por enquanto, vale aqui para o consulado português, que fica no Jardim Europa, onde nós estamos, na zona sul de São Paulo, que é o mais movimentado dos 9 consulados portugueses em São Paulo e é o que tem a maior rapidez e agilidade aí na emissão deste documento. A medida também vale para o escritório do consulado português, que fica em Santos, no litoral do estado. Segundo o consulado de Portugal, esta medida já tinha sido anunciada na quinta-feira passada, mas como a imprensa só divulgou hoje, a informação aí acabou sendo amplamente divulgada. Segundo o consulado, esta medida de suspensão temporária da emissão da cidadania portuguesa foi tomada justamente pela alta demanda desses pedidos, o que estava gerando, segundo o consulado, lentidão na emissão desses papéis. O fato é que o Brasil é hoje o país que tem o maior número de pessoas com dupla nacionalidade vivendo em Portugal. São mais de 85 mil pessoas. Bem, mas tem uma última alternativa para quem desejar entrar, prosseguir com esse processo, que é comparecendo ao Cartório Civil de Portugal ou pessoalmente ou através de uma procuração. Todos esses trâmites podem ser feitos não aqui nos consulados, mas lá em Portugal. Todos os detalhes desta alternativa para tirar o passaporte português você encontra no site do Consulado de Portugal, que está aparecendo aqui embaixo no vídeo. Voltamos ao estúdio. A Justiça do Peru libertou Keiko Fujimori, presa na semana passada acusada de lavagem de dinheiro. A filha mais velha do ex-presidente Alberto Fujimori é suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro para financiar o partido dela nas eleições de 2011. Keiko teria recebido pelo menos $1 milhão da empreiteira brasileira Odebrecht em troca de benefícios em obras no Peru. A libertação de Keiko gerou protestos nas ruas de Lima, porque os peruanos acham que as investigações de corrupção são muito fracas e lentas. Ministros europeus cancelam visita à Arábia Saudita e cobram esclarecimentos rápidos sobre o caso do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O governo dos Estados Unidos, aliados dos sauditas, também anunciou a sua retirada do evento. Ministros da Economia da França, Reino Unido e Holanda cancelaram a participação num fórum de investimentos marcado para a próxima semana em Riad. Na semana passada, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, afirmou que vários empresários e organizações desistiram de ir à Arábia Saudita, enquanto o assassinato de Khashoggi não for esclarecido. O governo da Turquia confirmou que continua com os planos de investigar e fazer novas buscas no consulado saudita em Istambul para esclarecer as condições da tortura e assassinato de Khashoggi. Os Estados Unidos decidiram dar ao regime ditatorial saudita mais alguns dias para explicar o desaparecimento do jornalista, reforçando a impressão de que procura proteger seu aliado árabe. O jornal The New York Times afirmou que as autoridades da Turquia já identificaram 5 suspeitos, dos quais 4 são ligados ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Um desses homens, segundo o jornal turco Yeni Shafak, morreu num acidente de carro na Arábia Saudita, o que agora é especulado como queima de arquivo do caso Khashoggi. Durante uma tempestade, um avião pequeno virou com o piloto e um passageiro dentro do aeroporto de Maringá, no Paraná. Nenhum dos dois se machucou, mas um instrutor que foi até lá no local do acidente se feriu e foi levado para a Santa Casa da cidade. O acidente aconteceu durante uma tempestade com ventos que chegaram a 110 km por hora. Por causa do tempo severo, o aeroporto de Maringá cancelou todos os voos.
Esta quinta-feira está sendo mais um dia de tempestade em vários estados do centro-sul do Brasil. Além de chuva muito forte, muito granizo, raios e ventania provocaram transtornos nas regiões sul e sudeste. Vamos à previsão para os próximos dias com Tássia Sena. As tempestades que caíram nos últimos dias no sul do país não devem se repetir nesta sexta-feira. Isso porque a frente fria avançou para o sudeste. E aí, por aqui sim, a chuva continua. Pelo mapa de instabilidades, dá para perceber que amanhã deve chover em praticamente todo o Brasil. Aliás, a chuva pode cair bem forte nas áreas em azul escuro do mapa, concentradas entre as regiões sul e sudeste e também no interior do país. Vamos ver se tanta água muda as temperaturas. Esfria em Porto Alegre, onde os termômetros ficam entre 17 e 23 graus. Já em Vitória, chove, mas faz calor de 33. Achou pouco? Olha só o calorão de 36, com céu azul previsto para Teresina amanhã. Já em Manaus, a máxima fica um pouco mais baixa, mas ainda bastante quente, 31 graus. No sudeste, a frente fria vinda do sul muda o tempo, principalmente no estado de São Paulo, onde chove a qualquer hora e as temperaturas diminuem, exceto no oeste paulista, onde as instabilidades demoram um pouco mais para chegar, mantendo, por exemplo, calor de 34 graus em Votuporanga. Já em boa parte do norte do estado, os termômetros entram em declínio, faz 29 em Franca. Aqui no leste, Campinas e Sorocaba marcam 27 graus e no litoral a máxima não passa dos 25. Na Grande São Paulo, chuva moderada e forte a qualquer momento. Na capital paulista, chove fraco em áreas isoladas, mas esfria, viu? Amanhã faz apenas 23 graus. No fim de semana, o céu fica bem fechado. No sábado, temperaturas entre 14 e 21. E no domingo, madrugada gelada, com mínima de 12 e depois máxima de só 22 graus. O Corinthians tentou, mas num jogo cheio de confusão, o Cruzeiro acabou levando o título de campeão da Copa do Brasil de 2018, aqui em São Paulo. Veja como foi. Precisando reverter o placar de 1-0 no primeiro jogo, o Corinthians entrou em campo com muita determinação e festa da torcida. Mas aos 27 minutos do primeiro tempo, viu o Cruzeiro fazer o primeiro gol na Arena Itaquera com Robinho. No segundo tempo, com a ajuda do árbitro de vídeo, o juiz Wagner do Nascimento marcou pênalti de Thiago Neves em Ralf neste lance. Na cobrança, Jadson converteu com tranquilidade e empatou o jogo. Mas o lance mais polêmico foi aos 24 minutos, quando Pedrinho acertou este lindo chute de fora da área, fazendo 2-1, placar que levava a decisão para os pênaltis. Mas, de novo, com a atuação do árbitro de vídeo, Wagner do Nascimento marcou falta no lance no início da jogada, onde Jadson acertou o peito do zagueiro Dedé. O gol de Pedrinho foi anulado. Aí, aos 36 minutos da segunda etapa, o uruguaio De Arrascaeta, que tinha saído do banco, marcou um golaço para dar números finais à partida e garantir o 6º título do Cruzeiro na Copa do Brasil. Final, Cruzeiro 2, Corinthians 1, com direito à festa da torcida celeste em plena Arena Corinthians. E agora vamos ao comentário de esporte com o Celso Cardoso. O momento é duro demais para o corintiano. Sempre soube-se que a linha que separava o céu do inferno no atual momento do clube era tênue demais. Que o calor infernal estava, de certa forma, bem mais próximo do que a paz celestial. E não deu outra. O time não conseguiu a taça da Copa do Brasil e, de quebra, vai ter que lutar muito para exorcizar o fantasma do rebaixamento no Brasileirão, que ameaça aparecer no Parque São Jorge. O clima já é quente demais com a perda do título. Sobre a decisão contra o Cruzeiro, muitos corintianos têm reclamado do VAR. O árbitro de vídeo que veio para resolver os problemas, os erros de arbitragem, segue causando reclamações de ambos os lados. Aqueles que eram contra a tecnologia, sob o argumento de que o vídeo acabaria com a polêmica no futebol, agora sabem que estavam bem errados. Ela não acabou e jamais vai acabar com a polêmica. A reclamação faz parte.
As decisões do árbitro, mesmo após análise das imagens, dividem opiniões. Não há consenso, mas não escondem uma verdade. O Cruzeiro tem mais time que o Corinthians, tem mais técnico e mais competência. O Corinthians paga o preço do desmanche ao longo da temporada e de escolhas conservadoras demais do comandante técnico. O medo de perder não evitou a derrota. Agora, os corintianos restam juntar os cacos e evitar o pior, o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Se visitou o Demo com a perda do título da Copa do Brasil, uma eventual queda para a segundona pela segunda vez na história será o fim do mundo, pode apostar. Ao Cruzeiro, os nossos parabéns. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo, sobre o segundo turno da eleição. Até já! O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. O Serviço de Referência de Mama da Prefeitura de São Paulo oferece atendimento no diagnóstico precoce e no tratamento do câncer de mama. São 12 unidades em diversas regiões da cidade. Seu direito de saber é nosso dever. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Márcio França vive dizendo: esse é o meu compromisso. Pode ter certeza, aqui tem palavra. Agora está dizendo isso. Dória disse aí, publicado na rede social, que eu prometi 25% de reajuste para os policiais. Eu não prometi. Mas veja o que ele já disse. Para todos os policiais militares e civis, no mínimo 25% tem que ser recolocado em cada um dos salários. No mínimo 25% tem que ser recolocado em cada um dos salários. Pode desconfiar, aí tem mentira. Você sabia que Bolsonaro é um dos maiores apoiadores de Temer e dos seus projetos absurdos que estão acabando com o Brasil? Bolsonaro votou com Temer para tirar os direitos de milhões de trabalhadores brasileiros. Votou com Temer para congelar os investimentos com saúde, educação e segurança por 20 anos. E o partido do Bolsonaro, o PSL, é o que mais vota a favor de Temer em todo o Congresso. Bolsonaro, quem conhece a verdade, não vota nele. Esta noite promete fortes emoções. O que você quer falar pro seu avô? Sempre passa um filme na cabeça, né? Eu tive meu pai, meu tio, que me ensinaram muitas coisas e hoje eu tô dando a oportunidade para que eles possam ser felizes. Meu sonho era ser jogador de futebol e hoje eu tô tendo a oportunidade de viver esse momento. É uma honra poder te entregar esse prêmio de melhor treinador do Brasil. Que legal, esse garoto realmente é muito fera. Agradeço a todos, sem eles eu não estaria aqui essa noite. Você continua sendo esse cara maravilhoso, esse jogador maravilhoso. Agradeço a Gazeta por esse lindo troféu de todo o coração. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. A campanha do candidato Jair Bolsonaro entrou com uma ação na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, contra o candidato Fernando Haddad. Os advogados acusam o PT de cometer crime eleitoral ao atribuir à campanha de Bolsonaro o crime de disparo de mensagens em massa no WhatsApp. Segundo a defesa do candidato do PSL, não há provas de que as empresas que dispararam as mensagens tenham ligação com a campanha de Bolsonaro e o PT está fazendo acusações falsas. Os advogados também pediram a convocação dessas empresas na Justiça para esclarecerem os fatos. E agora alguns detalhes da pesquisa Datafolha, que foi divulgada agora há pouco.
Assim como o Ibope, o novo levantamento traz uma disputa apertada entre Dória e França. Vamos aos números. João Dória, do PSDB, tem 44% dos votos totais. Márcio França, do PSB, 40%. Brancos e nulos, 9%. Não sabem, não responderam, 7%. Nos votos válidos que excluem brancos e nulos, Dória tem 53% e França, 47%. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o PSDB é na reta final da corrida eleitoral 2018. O Jornal da Gazeta recebe o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do PSDB. Orlando Morando tem atuação intensa na política, tendo sido eleito vereador e deputado estadual sempre com votação expressiva. Obrigada por estar, prefeito, aqui. Estou vendo pelo seu ar a satisfação pelo resultado da mais recente pesquisa, essa do Instituto Datafolha, que tirou Dória do empate técnico nos votos válidos, coisa que na mais recente pesquisa do Ibope, havia o empate técnico. Mas eu quero saber o quanto um outro índice que é importante, que é o de rejeição, pode elevar a ansiedade, que agora eu não enxergo nenhuma. Porque Dória tem um índice de rejeição muito mais elevado do que o de Márcio França. Essa pequena diferença que aparece nessa pesquisa Datafolha pode aí sofrer algum revés por esse índice de rejeição mais elevado de João Dória? Primeiro, boa noite, Maria Lídia, muito obrigado pelo convite, agradecer aqui a equipe do Jornal da Gazeta. Sem dúvida nenhuma, o que está em xeque nessa eleição é uma eleição nacionalizada, não há o que fugir disso, seria irônico da minha parte não tratar que é uma eleição nacionalizada. Primeiro, a rejeição caiu muito do João, a prova é que ele lidera todas as pesquisas. O João nunca deixou de liderar no primeiro turno, a não ser o Ibope, que colocou o Paulo Scaff na frente dele na semana da eleição e veio aí o resultado, né? Não só errou, como o Paulo sequer foi para o segundo turno. O João mantém a liderança, uma liderança consolidada, o que nós temos muita convicção que irá elegê-lo no próximo dia 28 como governador do estado de São Paulo. Além disso, esta eleição, pela sua nacionalização, está muito claro. Quem está ao lado do Jair Bolsonaro em São Paulo? João Dória. Quem tem, se não explicitamente, mais um histórico ao lado do PT nesta eleição em São Paulo? O Márcio França. Isso não é um apontamento, é o histórico, não sou eu que estou criando, não sou eu que estou inventando, o tempo e o passado é que diz. O nosso candidato, o João Dória, nunca teve aliança com o PT. Mais do que isso, ele não era político, foi prefeito recente, um bom prefeito, por sinal, está aí a prova dos seus bons indicadores. Bom, agora, pera só um minutinho, eu tenho que pedir licença, porque o senhor falou assim tanta coisa e eu tenho, em relação a muitas delas, algumas perguntas. Essa questão do apoio a Bolsonaro. O João Dória, no dia mesmo da eleição, ele já declarou que apoiava Jair Bolsonaro, mesmo antes de ouvir se o PSDB ia subscrever esse apoio, né? Mas, de qualquer forma, a observação mostra que o fator Bolsonaro não ofereceu a Dória uma disparada de votos, uma coisa assim, né, que seria de se supor. Parece que não aconteceu muita coisa. Não, está indo bem, é um processo. Ele está. Ali a pesquisa mostrou, tem uma pequena diferença, não é uma grande diferença. Porque quando você fala lidera, né, sugere, lidera. A palavra é muito forte, lidera. Mas lidera, não é lidera. Se tivesse na margem de erro, não é liderado, ele lidera. Pelo Datafolha não está na margem de erro. Já está com 2 pontos à frente, quer dizer. Está à frente. Então eu vou trocar, Maria. Para ser eleito. Ele ganha. Não, mas eu quero, assim, o que explica o fator Bolsonaro em São Paulo não ter tido um efeito que seria de se supor? Por que não deu uma disparada aí para o Dória? Primeiro, mesmo onde os candidatos já estiveram com o Jair Bolsonaro no primeiro turno, o voto do governador e do presidente não é casado. Ele vai se aproximar mais ao chegar à proximidade com a eleição. Você pega o candidato de Minas Gerais, que lidera em relação ao Anastasia. O Jair Bolsonaro tem uma ascensão maior do que ele no próprio estado. Então, o voto ainda não está casado do presidente com o governador, mas vai se aproximar. E o eleitor de São Paulo é muito sábio, é inteligente.
São Paulo, historicamente, rejeitou o PT e os aliados do PT. Sempre rejeitou. Agora, o seu partido, o PSDB, que não está num bom momento. Aliás, já há algum tempo não está em bom momento. Eu sou crítico já há muito tempo. Já. Isso que eu ia lembrar agora, já fez duras críticas ao PSDB, dizendo até que o partido tinha ficado arrogante. Eu me lembro dessa expressão que chamou a atenção. E agora eu vi recentemente defendendo a eleição de novos dirigentes para o PSDB. O senhor rompeu com o Geraldo Alckmin porque ele perdeu? Não, eu fiz a campanha do primeiro turno com ele. A minha mulher venceu as eleições como deputada estadual, a Carla Morando. Nenhum material nosso foi confeccionado sem o nome do Geraldo Alckmin. Lealdade até o último momento. Por que o senhor quer que ele deixe de ser o presidente nacional do PSDB? O que eu sugeri e reafirmo que as eleições podem ser antecipadas. O processo normal, ele ficaria como presidente do partido até dezembro de 2019. Sim. Maria Lídia, a gente não pode querer tampar uma realidade que a sociedade nos impôs. O eleitor do PSDB não está satisfeito com o comando, com as diretrizes, com a forma de pensamento. É decepcionante. E um dos grandes problemas nossos, não meu, mas é do partido, o cidadão não aceita mais político sem lado. Político tem que ter opinião. Mas isso vale para Alckmin? Pô, se não vale, tem que passar a valer. Não estou eu para dar um chavão. Eu pergunto do político sem lado. Não, a urna mostrou. A urna mostrou, não sou eu que preciso fazer consideração. Quem fez consideração foi... Mas o senhor subscreve o que o senhor diz que a urna mostrou? O que eu subscrevo, que nós temos que antecipar, nós temos que oxigenar o partido, nós temos que reciclar as linhas de pensamento. Eu mesmo, o partido liberou para que cada um escolhesse seu candidato. Sou contra. Como é que um partido da importância como o nosso sai sem posição? Tinha que ter posição. Eu anunciei no dia da eleição, eu vou apoiar Jair Bolsonaro. Por que eu vou apoiar Jair Bolsonaro? Porque eu não admito que o partido que acabou com o Brasil, que levou 14 milhões de brasileiros ao desemprego, a maior história de corrupção do mundo, possa voltar a governar o nosso país. Um desencanto. Como é que alguém afirma que quer tomar posse com um cara que está preso, que é o Lula? Mas isso não é consenso no seu partido, né? Pois é, por exemplo, Fernando Henrique não fala assim. Ele fala, a porta está fechada, está enferrujada, não sei o quê. Ele usa assim, essas figuras de palavra. Tá errado também. Né? Mas não tem esse vigor que o senhor tem, assim, que esse antipetismo tão carregado que o prefeito aqui está exibindo. Eu respeito... Precisa ter essa energia toda? Eu respeito a história... Ou o senhor está em campanha para o Dória agindo assim? Não, porque na campanha dele ele está muito firme com a questão do petismo. Você me conhece. Antipetismo. Você sabe que eu tenho posição, eu tenho lado. Quando eu era deputado, Maria Lídia, eu nunca me esquivei. Eu presidi a Frente Parlamentar em Defesa da Vida contra o aborto. Fui em universidade debater o tema, fui falar com gente que é a favor do aborto. Eu sempre tive lado. Pode até ser que o meu lado não seja o seu. E eu vou respeitar o seu lado. Agora, não pode ficar essa coisa morna. Eu respeito o Fernando Henrique, mas não concordo com ele. Ele tem uma história bonita, ele ajudou esse país. Agora, essas entrevistas que ele dá deixam extremamente temerário. E não sou eu que estou dizendo isso. A sociedade quer pessoas que tenham clareza nas suas opiniões. Não pode ser mais aquela coisa meio termo, o famoso muro. Precisa mudar isso aí. E está aí a prova. O resultado destas eleições mostrou claramente que as pessoas querem políticos com opinião. Vou te dar um exemplo. O João Dória ganhou em São Bernardo do Campo. O ex-prefeito Luiz Marinho, que governou a cidade por 8 anos, pôs a cidade, tudo que ele disse que fez no horário de televisão, perdeu a eleição em São Bernardo do Campo. Porque as pessoas querem clareza, ninguém mais aceita ser enganado. O mundo mudou, a realidade mudou. E que bom que mudou. Agora, prefeito, eu vi uma análise que eu achei interessante, até gostaria de ouvir a sua opinião para encerrar a nossa entrevista, que é a seguinte, que nessa eleição, essa é uma eleição aqui em São Paulo muito peculiar, porque nós temos 2 candidatos que eles têm uma característica, ambos têm uma mesma característica. Eles representam continuidade de governo do PSDB. João Dória, pelo PSDB, pelo partido, e Márcio França, vice-governador do PSDB, Geraldo Alckmin. Agora, o que para o eleitor que olha e enxerga isso, não tem adversário aí?
Os dois são continuidade do PSDB. O que é o grande diferencial de João Dória em relação a Márcio França, considerando esse aspecto em que ambos são semelhantes? Está muito claro, o João Dória tem um pensamento liberal, defende publicamente que o Estado tem que ser menor, de que muita coisa que é gerida pelo Estado não precisa, pode ir para a iniciativa privada, e fala isso com clareza, ele não faz mais ou menos. Ele usa o termo que Tucano escondia, privatizar. Tucano, não eu, mas algum, não, é um modelo de concessão. Estado menor, o Estado, o ente público tem que cuidar aquilo que é essencialmente obrigação dele. O João Dória tem clareza sobre isso, defendeu, está a prova. O Bruno Covas não conseguiu ainda fazer a concessão do Ibirapuera porque o Márcio França parou. Então, são opiniões claras. O João Dória defende um Estado menor, mais eficiente, mais enxuto, redução de cargo político, redução da máquina. O Márcio França tem um pensamento diferente, ele é do Partido Socialista Brasileiro, que defende um Estado maior. Então está muito claro para o eleitor, aqui é um pensamento liberal, do outro lado é um pensamento de esquerda. Nós vamos de João Dória. Prefeito, muito obrigada por sua entrevista. E eu quero cumprimentá-lo também pela eleição da sua esposa. Eu soube que ela teve uma eleição com grande votação, quase 90 mil votos. Muito obrigado. A ela, transmito a ela. E aqui, muito boa sorte. Muito obrigada. É a voz da mulher e ela foi eleita, eu reconheço, por uma boa avaliação minha, mas pelas qualidades dela. Muito obrigada, boa noite. Gamberini. O presidente Kim Jong-un convidou o Papa Francisco a visitar a Coreia do Norte. O convite de Kim Jong-un foi feito numa carta entregue pelo líder da Coreia do Sul, Moon Jae-in, em reunião com Francisco no Vaticano. O convite a um papa é o primeiro de um líder norte-coreano desde que o pai de Kim, Kim Jong-il, convidou o Papa João Paulo II para uma visita em 2000, o que nunca aconteceu. Francisco declarou que vai esperar um convite formal de Kim Jong-un para considerar a visita e aproveitou a reunião para elogiar e incentivar as ações do presidente sul-coreano para a reunião e pacificação da península. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Baseado em reportagem, Haddad acusa Bolsonaro de tentar fraudar a eleição e anuncia recurso à justiça. Ele disse que uma organização criminosa de empresários anti-PT espalha mensagens falsas pelo WhatsApp. Bolsonaro afirma não ter controle sobre simpatizantes e que não sabe como agem. Segundo ele, apoio voluntário é algo desconhecido pelo PT, que sempre comprou consciências. Datafolha divulga pesquisa sobre governador de São Paulo. Dória tem 53% e França 47% dos votos válidos. Na campanha, Dória promete ajudar prefeituras com creches. França diz que vai resolver a situação de prédios invadidos. Moro explica que não pretendeu influenciar eleitores ao divulgar parte da delação de Palocci. O juiz respondeu ao Conselho Nacional de Justiça, que foi acionado por deputados petistas. A Polícia Federal procura o presidente do PROS para executar mandado de prisão. Eurípides Júnior, que está na coligação de Haddad, é investigado por desvio de dinheiro público. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.